Nação corintiana aqui do Corintianeiro 2.0, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de novidades e informações do Corinthians, nosso clube do coração, tá? Neste vídeo aqui vamos falar sobre possibilidade de Yuri Alberto ficar mais um ano no Corinthians. Vamos falar também sobre Memphis Depay. Corinthians dá um ultimato para Memphis Depay sobre renovação com o Corinthians. Vamos falar também sobre a vitória do Timão aí diante aí da Ponte Preta, tá? Flamengo prepara nova investida para tirar Breno Bidon do Corinthians. Fiel, tem muita informação para você. Peço humildemente para você deixar o seu like, inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero aqui primeiramente, eu acho que primeiramente de tudo, é dar os parabéns para o Mirassol, que ontem aí soltou uma sapatada no São Paulo de 3-0. Que coisa boa, né? Nosso clube estreia aí fazendo uma partida maravilhosa contra a Ponte Preta, 3-0, jogando fácil, show de Bidon, show aí dos jogadores do Coringão, golaço de Ramalho, e o Mirassol vai lá e dá uma sapatada no São Paulo de 3-0. Acho que não tem coisa melhor, né, cara? Não tem coisa melhor do mundo a gente ganhar e ver os nossos rivais perder. Pelo menos eu penso assim, eu como corintiano apaixonado aí, fico muito feliz quando São Paulo, Palmeiras, Santos não, Santos já, coitado, Santos já não é considerado clássico mais, com todo respeito à história do Santos, tá? Mas eu fico muito feliz com isso. Certo, Fiel? Bora falar aqui do Corinthians, tá? E o São Paulo que afunde cada vez mais, com todo respeito ao São Paulo. Fiel, Corinthians ganhou de 3-0, é muito bom você iniciar como o último ganhador do Campeonato Paulista, você já chega ali como o boss, né? Você chega ali já como o chefão, o cara a ser batido. E aí você ainda, só com uma sapatada na ponte de 3-0, eu acho que não tem coisa melhor. E ainda assim, por cima, o Corinthians fazendo uma boa partida. Ganhou e convenceu. De repente, aquele primeiro tempo morno, aquele primeiro tempo ali um pouco ali puxado, mas segundo tempo o time se soltou e conseguiu aplicar aí esse 3-0 na ponte, com o Corinthians totalmente desfalcado. Sem Yuri, sem Memphis, sem Ranieri, sem José Martinez. Vão lembrando aí, fala aí nos comentários, tá, Fiel? Mas o Corinthians estava aí com um monte de jogadores desfalcados, mínimo de 4 a 5 atletas. Ponte Preta com todos os seus problemas que eu passei, daquela história do transfer ban, muitos jogadores não puderam ser registrados e jogar, mas problemas deles, né? A gente foi lá e fez nossa parte, conseguiu fazer uma boa vitória. A vitória ela é sempre importante. Primeiramente, porque eu sempre trouxe para vocês aqui que o Dorival era o cara do Corinthians. Muitas pessoas brigaram comigo. Corintianeiro, esse Dorival é fraco. Corintianeiro, o Corinthians tem que trazer o Tite. Corintianeiro, o Corinthians tem que trazer o fulano. E o Tite perdeu na estreia do Cruzeiro lá também, para um time lá horrível que nem nome tem. Então, muito bom para mim esse início do Corinthians. A importância do Corinthians ganhar é o time viver de novo a confiança de vitórias. Porque se o Corinthians começa o campeonato perdendo, você vai perdendo a confiança ali do elenco. A importância de você iniciar ganhando, você traz toda aquela memória do passado, não que isso tem que seja colocado em campo, tá? Mas você traz toda aquela repercussão de campeão para um novo ano conquistando vitórias. Então a vitória após vitória, ela é muito importante. Se o Corinthians ganhar o próximo jogo, bom, a autoconfiança do jogador antes de entrar em campo, se ela estiver em alta, isso é muito importante numa partida de futebol, tá? Às vezes as pessoas acham que não, mas um time confiante, um time que não está confiante, o time já entra praticamente com meia partida ganha. Por quê, corintianeiro? Porque, pensa bem, um time que perde 2 vitórias seguidas, igual o São Paulo perdeu de 3-0 pro Mirassol, o próximo jogo os caras já entram com uma certa pressão. E a pressão, o cara já entra com medo de jogar, o cara já entra com medo de errar, e isso atrapalha o cara em tudo que ele vai disputar. Não é só o futebol, vôlei, basquete, qualquer tipo de esporte que ele for jogar. O cara que está com a confiança em alta, cara, fomos campeões paulista, fomos campeões da Copa do Brasil e já iniciamos o jogo ganhando um belo jogo. Isso é muito importante. Se o Corinthians vencer a próxima, cada vitória, você vai conquistando mais e mais confiança. A cada derrota, o time vai perdendo mais e mais confiança. Uma jogada que é para o atacante fazer, ele fica com medo de fazer, com medo de tomar vaia da torcida, com medo de errar, com medo de sofrer um contra-ataque e tomar um gol. Muda completamente a confiança do atleta. Por isso é importante o Corinthians manter aí conseguindo vitórias e vitórias para essa confiança se construir cada vez mais fortalecida. Pelo menos eu penso assim. Comentem porque eu quero saber sua opinião.
Já os gols dos jogadores, o gol do André, importante, jogador novo, jogador que está chegando, jogador da base, precisa dessa confiança. Gustavo Henrique está voando, além de fazer ótimas partidas defensivas desde o ano passado, já para esse ano agora, ainda faz gols. É um jogador que tem a bola aérea muito forte ao seu favor, bola aérea tanto ofensiva como bola aérea defensiva para defender também. Isso é de grande importância. E o golaço do André Ramalho precisava, porque o André Ramalho é merecedor, cara. O cara que trabalha, o cara que não fica embalado, o cara que não chega atrasado nos treinos, um cara que faz ali, que honra a camisa do Corinthians, tá? Importante o André Ramalho voltar a confiança para ser o belo zagueiro que é, principalmente porque tem zagueiro que o Corinthians aí fechou, que é o Gabriel Paulista, que joga uma barbaridade. O André Ramalho vai ter que jogar muita bola para conseguir manter essa titularidade aí. E como eu disse lá no Corinthians, é uma dor de cabeça gostosa para o treinador. Você tem muitas opções aí que possam ser titulares, tá? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês sobre a vitória do Corinthians ontem diante da Ponte Preta. Certo, fiel? Bora falar aqui sobre algumas notícias importantíssimas para o Corinthians, tá? Importantíssimas. Quero começar com o Breno Bidon, depois a gente vai para possível renovação de Yuri e também aí possível renovação de Memphis, tá? Breno Bidon, o que acontece hoje com o jogador? O Flamengo fez uma investida no Corinthians de 150 milhões de reais para tirar o Breno Bidon do Corinthians. O Flamengo ficou tão forte financeiramente que o Flamengo já está contratando igual a Europa contrata. Jogadores novos com grande potência de venda futura. Os caras tiram o jogador aqui por 150 milhões, vende lá por 350 milhões, ganha o dobro ou mais do que o dobro, tá? É assim que o Flamengo está fazendo. E isso aconteceu, fora que lá na Europa a gente fala aqui de uma venda máxima aqui no Brasil, a gente pode estar falando aí de no máximo 350 milhões mesmo. Eu desconheço um jogador aqui no Brasil que tenha saído aí por 400, 500 milhões, nem sei na época quantos que o Neymar saiu. Eu acho que os mais recentes agora foi o Estevão por 300 milhões pro Chelsea, se eu não me engano, tá? Mas lá na Europa é diferente, eles pegam um jogador novo e vendem lá por cifras lá de 700 milhões, 800 milhões, lá é bem diferente, né? Só que o Flamengo já está adotando essa estratégia também. Foi assim, por isso que ele tentou também contratar o Caio Jorge do Cruzeiro. Vocês acham que o Flamengo precisa do Caio Jorge no ataque? Com o elenco que o Flamengo tem? Com um ataque super poderosíssimo do Flamengo? Não, cara. Por mais que o Caio Jorge seja um bom jogador, não precisa. Mas eles já estão aderindo a esse estilo Europa, de contratar jogadores novos, jogadores com talento, para vender isso depois mais caro lá para lá, tá? Então, tentou o Breno Bidon por 150 milhões e as últimas informações que eu recebi é que o Flamengo fará uma nova investida por Breno Bidon, tá? Podendo chegar aí de 170 a 180 milhões de reais uma venda do Breno Bidon. Fiel, não é pouco dinheiro, não vou negar para vocês aqui que é uma proposta ruim ou uma proposta fajuta, tá? Só que, ou uma proposta que o Corinthians é fácil de recusar. Não é fácil de recusar 180 milhões, se o Flamengo chegar com uma proposta de 180 milhões pro Bidon, não é fácil de recusar. E há conversas também que o Flamengo pode oferecer atacante aí no meio desses 150 milhões. 150 milhões o Bidon mais o Michael, ou 150 milhões de reais mais o Cebolinha. Aí pode dar negócio, na minha humilde opinião, tá? Apesar que se o Corinthians manter o Breno Bidon também, esse moleque novo, com grande perspectiva de venda futura, ele vai encorpar, vai criar mais corpo, vai ficar mais robusto, ele vai conseguir melhorar o seu futebol, futebolisticamente falando, ele vai ficar mais esperto, mais inteligente. Não estou falando isso para criar corpo, não. Mas cada jogo que o jogador joga, mais experiência ele vai pegando, vai ficando mais maduro naquela posição que ele joga, tá? E com o Dorival Júnior ele está dando muito bem. Então estamos falando de um Breno Bidon hoje, que daqui, sei lá, um ano pode estar valendo 300 milhões, 350 milhões de reais. Então, vamos dizer assim, é uma situação difícil do Corinthians se resolver. Desculpa, Fel, não vou cortar o vídeo não, tá? É uma situação difícil do Corinthians resolver essa situação do Bidon. Porque ele pode perder aí 150 milhões mais um grande atacante, ou pode segurar e tentar manter o Bidon aí por 300, 350 milhões futuramente. A grande questão, a situação financeira do Corinthians hoje é uma situação financeira delicada, onde 150 milhões hoje mais um grande atacante para um clube que está buscando no mercado reforço, é uma situação bastante confortável para quem está devendo muito. Só que o Breno Bidon também tem aí as suas peculiaridades, né? Tá crescendo muito, então é uma decisão difícil que o Corinthians tem para tomar pela frente, principalmente se o Flamengo fizer essa nova proposta de 180 milhões de reais para o Breno Bidon. Você venderia? Você não venderia?
Você trocaria 150 milhões por um Cebolinha, ou por um Michael, ou por um Alan? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês, que é de grande importância nesse canal. E você quer saber mais? Ontem eu respondi todos os comentários de vocês. Esse canal eu não me permito que você comente e fique sem uma resposta. Aqui eu faço a questão de trazer para vocês aqui uma resposta da sua pergunta, tá? Eu acho muito feio, cara, o cara ir lá comentar e eu ir lá ler o comentário e não responder. Acontece, mas não é porque eu quero, tá? Ou às vezes o dia tá muito corrido mesmo, não dá pra me responder, mas eu leio todos. Mas na maioria dos dias, pode 95% dos dias, eu respondo todos os comentários de vocês e não é respostas programadas. São respostas que eu mesmo vou lá e faço a questão de responder cada pergunta de vocês, tá bom? Então comentem sobre o Breno Bidon, porque eu quero saber a sua opinião, porque ainda vamos falar aqui de Yuri e Memphis, tá? Quero começar com o Yuri pra gente encerrar com o Memphis? Pode ser? Então bora falar de Yuri. O Corinthians recebeu uma proposta da Lazio, todo mundo sabe aí, de 24 milhões de euros, tá? Porém, o Corinthians ainda não vendeu o Yuri, ou não aceitou essa proposta. A proposta da Lazio ainda é maior do que a proposta da Roma. Há uma vontade do jogador, sim, ir para fora. Mas essa vontade dele não quer dizer necessariamente que ele tem que ir nessa janela. O Corinthians pode segurar ele para a próxima janela, ou pode segurar ele para o próximo ano. Lembrando que o Yuri Alberto tem contrato com o Corinthians até 2030. Corintianeiro, isso nós já sabemos. Quais informações novas que você tem do Corinthians referente ao Yuri Alberto para trazer para nós? Pois bem, fiel, o Corinthians estuda fazer um novo aumento salarial para o Yuri Alberto para segurar ele por mais um ano. O Corinthians entende que manter o Yuri Alberto é tão importante como manter os outros ativos também, como o Bidon, como o Gal. Vocês perceberam que não está chegando grandes jogadores, mas o Corinthians está mantendo a sua espinha dorsal. Não foi embora Gal, não foi embora Memphis, não foi embora Yuri, não foi embora o Souza, não foi embora Mateuzinho, não foi embora Bidu, não foi embora ninguém. Pelo menos até o presente momento, tá? E a gente vai falar mais sobre isso aqui. E o Yuri Alberto, ele é um baita atacante, e se o Corinthians vender o Yuri Alberto, 50% vai pro Zenit, 50% pro Corinthians, mais 10% pro André Curi, tá? Então o Corinthians vai ficar com 40% de uma venda do Yuri, fora essa rolaiada que tá aí entre Corinthians e Caixa, que eu não sei se o Corinthians ainda tem que depositar um valor pra Caixa referente à venda do Yuri Alberto. Então pro Corinthians não compensa você vender o Yuri Alberto, porque se você pegar, vamos colocar 40%, vamos esquecer a Caixa por enquanto, Caixa Econômica Federal, vamos pegar 40% pro Corinthians. 40% da venda do Yuri Alberto hoje, que não é um grande valor assim, por causa dessas repartições, 40% o Corinthians não consegue trazer um centroavante do tamanho do Yuri Alberto. Então para o Corinthians não compensa vender. Por isso o Corinthians estuda manter o Yuri Alberto e fazer uma nova renovação com ele. Ah, corintianeiro, mas como funciona essa renovação? O Corinthians só não pode ir lá e aumentar o salário dele. Para aumentar o salário, você tem que renovar o contrato inteiro. Pois bem, fiel, a lei da FIFA permite que o mínimo para um contrato ser feito é de 3 meses e o máximo 5 anos. Então o Corinthians pode ir lá, renovar o contrato do Yuri Alberto por mais 3 meses, tá? 2030 mais 3 meses, e aí conseguir lá aumentar a margem salarial dele, tá? Então se o Yuri Alberto ganha 2 milhões, tá? Não sei ao certo o valor certinho. Olha, Yuri, vamos te pagar 2,5 milhões e vamos aqui aumentar mais 3 meses de contrato. O Corinthians está totalmente autorizado pela FIFA, totalmente legalizado a fazer essa renovação de contrato. Há quem diz que o Corinthians tem que renovar com o Yuri, tem que esperar 6 meses para renovar. Isso não é verdade. Você pode renovar, ainda mais, você pode renovar com o jogador a qualquer tempo que você quiser, desde que você respeite essas regras de no mínimo 3 meses e de no máximo 5 anos, tá, fiel? E mesmo que fosse 6 meses, tá? Ó, Yuri, a gente já tá aqui acertado verbalmente. Você acha que não tem? O cara paga separado ali pro Yuri, depois na hora que dá 6 meses, vai lá e renova o contrato dele. Essa é a coisa mais simples de resolver, mas não é 6 meses. O Corinthians, se quiser, já pode fazer uma nova renovação com o Yuri Alberto aí do seu contrato, tá? Então o Corinthians sim conversa com o Yuri Alberto para fazer esse aumento salarial para tentar segurar ele mais um ano aqui no Corinthians. E se o Yuri Alberto ficar, com o time que o Corinthians está montando, não é grandes jogadores, mas são jogadores que querem estar ali. Eu já refalei no Corintianeiro, campeão Libertadores, campeão Mundial, foram com jogadores que queriam estar ali, não era com grandes estrelas que o Corinthians foi campeão, tá? E ainda assim o Corinthians monta um time
estrategicamente, de forma super inteligente, com jogadores livres no mercado, jogadores bons, com exceção do Matheus Pereira, que o Corinthians fechou. E se manter a espinha dorsal, manter o Yuri, manter o Galo, manter o Carrídio, manter o Memphis, o Corinthians chega muito forte nesse ano, tá? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês. E bora aqui encerrar sobre Memphis Depay, tá? Jogador aí super importante para o Corinthians, super criticado pelo corintianeiro o ano passado, por questões de moradias caras, por questões salariais, por questões de escolher o jogo que quer jogar, e eu retiro tudo que eu falei. Cara, corintianeiro, mas retirar porque o Corinthians é maior que qualquer jogador. Sim, o Corinthians é maior que presidente, que atacante. O maior de todos que já passou na história do Corinthians se chama Ronaldo Fenômeno. O maior atacante da história do futebol. Eu ainda acredito, muitos vão brigar comigo, eu não vi o Pelé jogar, tá? Posso estar cometendo injustiça, eu vi lances. Mas o Ronaldo, para mim, foi o melhor de todos os tempos. Você pode brigar, achar que é o Cristiano Ronaldo, Messi, ou o próprio Pelé, desculpem, tá, os mais velhos, eu não vi o Pelé jogar. Mas ver esse cara jogar no Corinthians, para mim, não tem preço, tá? Ver o meu maior ídolo de futebol, que é o Ronaldo Fenômeno, jogar no Corinthians, não tem preço. E fazer o que ele fez estando gordo, com 2 joelhos arrebentados, não tem mais preço ainda, né, cara? O cara brinca de jogar futebol. Então o Corinthians é maior que o Ronaldo Fenômeno, maior que todos que já passaram, que fizeram grandes histórias, como o Marcelinho, como o Dida, como o Gamarra, Silvinho na época na lateral, não como treinador, Kleber, Gil, Ricardinho, cara, Vampeta. O Corinthians foi o maior de todos, cara. Maior de todos. O Corinthians é maior que todo mundo. Não é isso a questão. Só que o Memphis provou que ele é decisivo. O Memphis provou que ele não pipoca em jogo grande, o cara experiente, o cara rodado. O Memphis provou que os números deles estão aí, o scout deles está aí para quem quiser ver. É um jogador de suma importância para esse Corinthians. É um jogador que traz renda, tá? Para quem não sabe, ano passado, Memphis Depay aí fechou um contrato de televisão, fez o Corinthians fechar um contrato de televisão com uma televisão holandesa, que todos os jogos transmitidos dentro da Neoquímica Arena, que o Memphis jogar, a TV holandesa transmitia, tá? Isso gerou para o Corinthians 17 milhões na época. Então é um cara que traz renda. E com todo respeito, se o Corinthians manter o Memphis, o Corinthians fica mais forte ainda. Mas, corintianeiro, isso também a gente já sabe. O que você tem de novidade do Memphis para trazer para nós? O Corinthians deu um ultimato pro Memphis, tá? E tá certo, o Corinthians tá certo. O Corinthians tem que saber se ele vai ficar ou não, pro Corinthians já procurar no mercado da bola alguém que faz a função dele. Então o que o Corinthians fez com o Memphis Depay? Memphis, o seu salário é esse, que é 80% da Esporte da Sorte, a gente não pode aumentar o salário. A nossa vontade é renovar com você. O Corinthians pagou o bicho da Copa do Brasil pro Memphis certinho, já dividiu as prestações. Marcelo Paz já conversou com o Memphis que não haverá atraso nas parcelas para quitar as prestações com o Memphis, só que deu um ultimato, a gente precisa de uma resposta para saber se você fica ou não no Corinthians. Então, nos próximos dias, eu vou ter confirmação para vocês para saber se o Memphis renova ou vai embora do Corinthians, tá? A grande questão aqui, ela é a seguinte, o contrato do Memphis Depay hoje é muito fácil para o jogador. É 60 milhões de reais, 30% para o Memphis, 30% para o Corinthians. 30 milhões para o Corinthians, 30 milhões para o Memphis, tá? 50% para cada. Então, para tirar o Memphis do Corinthians hoje, está muito fácil essa quebra de contrato. Só que ele quer ficar no Brasil, ele quer ficar no Corinthians. Ano novo ele nem viajou, ficou curtindo aí as praias da Bahia, ficou no Brasil. É um cara que está totalmente adaptado ao futebol brasileiro, adaptado ao Brasil, gosta do Corinthians, sabe que se for pro Liverpool, para qualquer outro clube que aparecer grande, ele vai ser reserva. E no Corinthians ele é titular, voltou pro futebol, ganhou vida pro futebol no Corinthians. Memphis Depay, estando no Corinthians, voltou para a seleção da Holanda, virou o maior artilheiro da Holanda, bateu o recorde aí do Van Persie. Então é um cara super importante. É um cara super importante no Corinthians e o Corinthians deu esse ultimato. Aí acredito que nos próximos 10 dias o Corinthians já tem uma resposta de Memphis Depay. Se renova ou não renova. Porque o contrato dele vence no meio do ano. Vence no mês 7. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube de futebol, tá? Então por isso que o Corinthians força para saber se vai contar com ele ou se já precisa ir no mercado da bola atrás de um cara que faz a mesma função, tá? Então nos próximos dias o Corinthians já tem uma resposta de Memphis Depay. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro 2.0. Se você não assistiu o Corintianeiro, vai lá assistir porque o vídeo está bombando, tá bom? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!